Terceira lição, foi uma grande lição que eu tive do meu pai. Meu pai passou por uma decepção grande quando ele era diretor na época era diretor, não tinha cargo de vice-presidente de uma multinacional. Essa empresa fez uma fusão. Ele acabou continuando na empresa, mas todos os colegas dele saíram. E ele ficou numa situação muito difícil também. De novo, é a história que eu lembro, se ele vier aqui, provavelmente ele conta outra história. Mas é a história que me marcou na minha adolescência. E ele ficou muito infeliz, né, e até a hora que ele decidiu sair. E ele pôde sair porque ele tinha network, ele tinha currículo, ele tinha outras coisas. E ele sempre, quando eu me formei, ele falou para mim: Gui, eu não sei se você vai ser bom, se você vai ser ruim, mas caso você seja bom, que eu espero, eu acho, acredito, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Você nunca vai ser bom o suficiente para a empresa depender de você. Tem gente que é muito boa, que quando sai da empresa, a empresa sofre um baque, mas a empresa vai se recuperar. Então, creia que você nunca vai ser indispensável para a empresa. Portanto, o jogo é desigual. O jogo é muito desigual. E o melhor que você pode fazer para ter uma carreira de sucesso é tornar esse jogo o mais igual possível. E você vai conseguir isso através da sua experiência, através dos seus resultados, através do network, que vão te dar independência para, se você tiver que sair da empresa amanhã, você sai. E eu, como vivi essa etapa da vida do meu pai, que para ele serviu isso, eu levei isso sempre muito. Era um troço que eu tinha muito firme na minha cabeça. E usei isso. Algumas vezes, não muitas, porque se você usar muito. Quando eu me formei, eu logo decidi que eu queria, a gente estava conversando, eu queria ter uma carreira acadêmica algum dia. E eu cheguei a assim, eu tive um amigo meu que me influenciou muito, que me encheu a paciência para eu fazer o mestrado, que o mestrado é importante, que é verdade. Na época não tinha facilidade dos MBAs aqui no Brasil, não tinha MBA, tinha o SEAG da GV, era praticamente o único curso. Então eu tive que optar, eu não tinha dinheiro para fazer um MBA nos Estados Unidos, que na época era o mais famoso. E eu resolvi fazer um mestrado acadêmico, por essas duas razões. Ter uma vontade de ser acadêmico no futuro, e fui fazer trabalhando. Entrei, porque na política da companhia não permitia, você precisava fazer durante o dia, justamente que as universidades também não queriam um profissional, queriam um acadêmico lá. Então, era para facilitar a vida, era durante o dia. E quando eu fui falar para a empresa, olha, eu preciso de 2 tardes por semana, eles falaram, legal, então vai ser professor. Né? Falei, ok, estou indo. Não, como assim você está indo? Falei, não, eu já arrumei um outro emprego que vai me deixar ter 2 tardes por semana. E aí acabei ficando na Unilever, que tinha o programa de trainees na época muito disputado. Então, porque eu tinha meu network, porque eu tinha tido resultados bons no início da carreira, eu consegui ficar na empresa onde eu queria ficar e fazer o mestrado que eu queria fazer. E depois abrir essa oportunidade para muita gente depois de mim, porque depois que vai o primeiro, já não tem mais argumento para os outros. Depois acabei fazendo o doutorado também, trabalhando. Então, sempre criei isso. E quando eu decidi, mesmo depois de 25 anos na mesma empresa, eu dediquei muito tempo para fazer meu network. E você precisa. Porque algum dia você vai precisar. Nem que seja só para te dar a segurança de que, se eu não arriscar, eu não vou conseguir. E eu usei isso a minha vida inteira. E no dia que eu realmente precisei, durou um telefonema. Um telefonema dizendo, eu estou pensando em ir embora, e recebi um convite para trabalhar. Eu liguei para a empresa que eu queria trabalhar, que era o Walmart, e recebi o convite para trabalhar. Não tinha cargo para mim, aí vem um pouco, você tem que pensar no longo prazo. Eu tinha 25 anos, tinha uma carreira muito sênior, e o convite do Walmart veio, a gente não quer que você saia no mercado, então vem para treinar, na hora que tiver o cargo disponível para você, a gente dá. Eu não sabia quanto tempo ia demorar. Então, você imagina eu olhando para os meus pais, para os meus filhos, para os meus amigos, assim, o papai não sabe, o que você faz? Eu sou trainee do Walmart. Era o que eu fui por 1 ano trainee do Walmart. Tem uma história engraçada, outro dia eu estava falando com a gente chama as pessoas que trabalham lá de associados. E eu ia treinar, e eu fui treinar em loja, fui treinar, e numa das lojas me botaram para carregar lixo, e eu carreguei. E outro dia o diretor da loja estava me falando, gente do céu, me mandaram lá um cara, falaram até que ele era vice-presidente, eu não sabia quem você era,
eu te botei para carregar lixo. Quando você foi nomeado presidente da companhia, eu falei, ferrou, estou na rua. E eu chamo ele de professor hoje em dia. Porque hoje eu vou numa loja, a gente tem problema na loja, ninguém me engana. E eles sabem que eu carreguei lixo, eles respeitam para burro. Então, levanta a cabeça, faz aquilo que tem que fazer. Por quê? Mas eu tinha um objetivo aqui. Eu tinha o objetivo de me tornar um varejista, de entender como é que funcionava. E você não vai ser um varejista sem entender loja. E eu tinha um grande problema, eu nunca tinha feito loja, então eu tinha que aprender rápido. O que me contaram naqueles dias que eu carreguei lixo, ou em outros dias de coisa que eu uso até hoje, é fantástico. Mas talvez se eu não tivesse aquele objetivo, eu ia falar assim, ó, vocês estão malucos. Que eu vou sair do carro que eu tinha para vir carregar lixo aqui na loja, eu teria ido embora. Mas com o objetivo você aceita. Então entra naquilo que eu falei, às vezes você tem que fazer coisa que você não gosta. Eu não gosto de carregar lixo, não. Respeito quem faz, mas não gosto. A outra lição, eu vou ficar devendo crédito. Porque eu não sei... Eu li um panfleto, que era uma publicidade de um livro. Eu perdi o panfleto, nunca li o livro. Mas essa ideia influenciou a minha vida há mais de 15 anos. Ele dizia o seguinte, as empresas cometem um grande erro. Quem aqui ainda faz avaliação de desempenho? A grande maioria. Quanto tempo vocês gastam discutindo as coisas boas que vocês fazem? Os meus chefes chegaram assim, você é muito bom nisso, não vamos nem discutir. Tique. E aí eles falavam das minhas fraquezas, o que me aborrecia tremendamente, o resto da 1 hora. No meu caso, as minhas fraquezas eram as mesmas, desde o meu primeiro ano. E eu todo ano prometia melhorar e melhorava muito pouco. Mas continuava me aborrecendo com as críticas. E esse panfleto diz o seguinte, se a gente investir o tempo que a gente investe tentando corrigir a fraqueza dos outros, em melhorar as fortalezas que os outros têm, para levar eles para o máximo potencial na fortaleza deles, a empresa vai ganhar muito mais e a pessoa vai ganhar muito mais. E eu lembro de coisas que eu fiz antes disso. Então você pega um cara, tem caras, todos vocês devem conhecer, gente, que o cara não pode ver outra pessoa que ele ladra, morde, faz tudo. Esse cara, ele não pode trabalhar em grupo. Aliás, ele não pode trabalhar nem com outra pessoa. Mas tem funções na empresa em que ele vai ser um gênio. O que a gente faz com um cara desse? Todo ano a gente põe na avaliação de desempenho dele. Precisa melhorar o convívio com os colegas, precisa trabalhar em grupo. E o plano de desenvolvimento dele é liderar um grupo, ou fazer parte de um grupo. E ele se ferra todo ano, e a gente ferra ele, ele acaba infeliz, a gente acaba... Usa esse cara para fazer um troço, tranca ele numa sala. E faz um troço que precisa fazer um cara trancado na sala com a inteligência que normalmente esses caras têm. Usa ele vai ser mais feliz, a empresa vai estar melhor. Mas a gente insiste na técnica de tornar todo mundo average. Então, procurem para vocês mesmos e para as pessoas que trabalham com vocês, desenvolver as pessoas no máximo potencial daquilo que elas têm de bom. E trabalhe assim nas fraquezas para você, porque tem coisa que se a gente fizer, vai ferrar com a gente. Então, procura diminuir as fraquezas para algo que seja aceitável. E vocês vão ver que vai ser muito mais proveitoso. A empresa vai produzir mais, as pessoas vão ser mais felizes, você vai ser mais feliz, vai ter menos atrito. Então, procura explorar. Né? E aí você vai ter uma empresa melhor. Uma lição que eu aprendi a duras penas, e acho que ainda vou sofrer durante a minha carreira um pouco por causa disso. Talvez porque eu tenha tido uma carreira muito rápida, mas eu vi gente com carreira não tão rápida, e vi gente com carreira lenta que passou pelo mesmo problema. Eu tive algumas vezes muito infeliz, e aí eu fui fazer coaching, mentoring, tudo que tem disponível no mercado, e gastava a maior grana, perdia o maior tempo, investia o maior tempo, e no final de algumas sessões a recomendação era o mesmo, Guilherme, você não está sendo você. Seja você mesmo, porque daí você vai ser feliz. Né? E, na realidade, o que estava acontecendo comigo na grande maioria das vezes é porque eu tinha sido promovido muito rápido, eu estava querendo mostrar para todo mundo que eu era bom e que eu merecia aquela promoção. Quando as pessoas que me promoveram já tinham decidido isso. Mas eu queria mostrar. E aí eu ficava muito preocupado com o que será que eu vou falar e o que elas vão pensar do que eu vou falar. E aí eu deixava de ser eu mesmo. Consequentemente, a minha contribuição para a empresa diminuía.
E eu era infeliz, porque eu estava todo o tempo preocupado. Quando uma das grandes características que eu tinha era ser espontâneo. Então, gente, se vocês passarem por isso em algum momento da carreira de vocês, sai logo disso. Porque vocês não vão passar em nenhuma das listas antes. Vocês não vão ser felizes, vocês não vão planejar aquilo que vocês querem criar o futuro. Vocês vão fazer aquilo que vocês acham que os outros querem de você. Não é nem necessariamente o que os outros querem de você, é o que você acha que eles querem de você. Então, seja sempre você. O que não quer dizer isso, não muda. Vai se aperfeiçoando, você vai ganhando experiência, vai mudando. Mas seja você mesmo. E vou contar aqui para vocês um pouco também do que eu aprendi. Eu passei... Quem daqui já fez fazer a apresentação para o chefe, que o chefe era um ditador, que estava se divertindo com o fato de vocês estarem nervosos? Qual foi a reação do seu chefe? Te ajudou? Comigo aconteceu isso várias vezes. Eu tive chefes que eu acho que eles tinham um prazer enorme de... Não pensa que não fica nervoso. Todo mundo fica. Não pensa que eu não estava aqui, eu estava aqui lendo isso aqui para disfarçar um pouquinho. Todo mundo fica, porque todo mundo quer se dar bem numa apresentação. Em maior ou menor grau, você vai ficando mais experiente, você vai se controlando. Mas não tem ninguém que não fique um pouco ansioso antes de qualquer apresentação. Né? O que eu descobri na minha vida sofrendo com essas apresentações em que eu sofria? Que toda vez que eu sofria, os caras não tiravam nada de mim. Você junta esse sofrimento com pensar... O sofrimento também vem o seguinte: será que eu vou parecer inteligente? Será que eu vou falar aquilo que eles querem ouvir? Até o momento que eu descobri o seguinte: a empresa não me paga para eu falar aquilo que o meu chefe quer ouvir, com exceção de algumas múmias de chefe que só querem escutar. A empresa me paga para escutar o que eu penso. Essa é a diversidade que a gente fala. A diversidade não é cor, sexo, raça. A diversidade é você pensar diferente. E eu sou pago para falar aquilo que eu penso. Com educação, com jeito, não é? Isso não é uma carta branca para você falar um monte de barbaridade, é para você falar o que você pensa. Então, com o passar do tempo, as pessoas, você vai crescendo na companhia e você continua sofrendo, eu continuo tendo que fazer apresentação para o chefe, etc. Agora eu trabalho num ramo que eu nunca trabalhei antes. Mas o que eu procuro fazer quando alguém vem apresentar para mim e está nervoso, é eu, sem dizer para a pessoa, eu mudo de assunto. Eu tomo a palavra para mim. Eu converso com a pessoa até a hora que eu vejo que a pessoa está calma. Quando ela está calma, eu passo a bola para ela. E o que eu obtenho dessa pessoa é uma contribuição muito maior daquela que eu teria se eu não tivesse feito isso com ela. Tem cara que vem falar com você, ele está na pretensão, ele pega a caneta e fica... Eu não consigo nem escutar o cara, eu estou só prestando atenção na caneta. Tem cara que está tremendo. Acalma o cara. E eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo, todo mundo que está aqui está para contribuir, está para falar o que pensa. Se todos vocês falarem aquilo que vocês acham que eu quero que vocês falam, eu vou tomar providência. Eu vou fazer com menos gente. Já que é para a gente falar todo mundo a mesma coisa, na mesma linguagem, igualzinho, pelo menos eu posso fazer mais barato. Não preciso de todos vocês. Então, cada um de vocês, em qualquer ambiente que vocês estejam, vocês estão lá para falar o que vocês pensam. É a única forma de vocês contribuírem. Então, levem isso quando vocês estiverem para contribuir, mas levem isso também para as pessoas que reportam para você. Para ajudar as pessoas a se desenvolverem. E você, como líder, vai tomar decisões muito melhores. Porque você vai escutar opiniões diferentes. E aí cabe tomar a melhor decisão. E eu falo para as pessoas que trabalham comigo, eu nunca sei, quando eu saio de uma reunião, quem foi que teve a brilhante ideia que a gente acabou aprovando. Eu não valorizo isso. Eu valorizo se aquele grupo que está ali debateu a coisa de tal forma que a gente conseguiu coletivamente tomar a melhor decisão. E eu saio de lá sabendo quem contribuiu para a decisão. E nem sempre a pessoa que trouxe a primeira ideia, que acabou sendo aperfeiçoada, foi a melhor contribuição que a gente teve. E a outra coisa engraçada, que vocês já devem ter passado, quando um grupo que reporta para vocês traz, é o seguinte. Os caras trazem uma apresentação para mim, eu sou o presidente da empresa. Se eu não aprovo aquilo que eles trazem, tem um outro grupo que é diferente. Se eu não aprovo, eles ficam enormemente ofendidos. Quando não ficam ofendidos, ficam enormemente frustrados. E a minha resposta para eles, gente, se eu tiver que aprovar tudo que vocês trazem para mim do jeito que vocês trazem, essa empresa não precisa de presidente. Qual é a minha contribuição?
Às vezes é aprovar tudo do jeito que vocês trazem, porque já pensaram, às vezes é contribuir também. Então não se sintam ofendidos, porque eu não estou julgando vocês. Vocês não vão ser mais bem julgados se a ideia original que vocês trouxeram e apresentaram for aprovada na íntegra. Não, se a ideia que vocês tiverem, a participação de vocês na discussão levou a gente a tomar a melhor decisão possível para a companhia, 10 para todo mundo. Então não julguem o seu sucesso como os donos da verdade que trouxeram a melhor ideia. Porque não é verdade. Né? E usem a diversidade. Você está gravando, né? Não posso falar. Bom, eu vou falar. Eu tinha um colega, não vou falar quando, num determinado board que eu participei, eu achava ele uma múmia. Mas ele pensava tão diferente, era tão absurdo o que ele falava, que ele me fazia pensar. Aí eu me lembro, eu era muito próximo ao presidente da companhia. Um dia o presidente da companhia me chamou e falou assim, você tem algum problema com aquele cara? Eu falei, não. Ele falou assim, não, olha, eu penso na estruturação, eu vou mantê-lo. O que você acha? E eu tinha certeza que ele ia falar para mim, putz, essa é a maior besteira. Eu falei, não, mantém. Ele falou, como assim? Você está me surpreendendo com essas coisas? Eu falei, por 2 razões. Primeiro é que eu sempre tomo uma melhor decisão depois do comentário dessa múmia, porque ele é tão esquisito o que ele comenta, que eu acabo repensando em tudo que eu falei, e eu acho que a minha solução depois é melhor, junto com o resto dos colegas que não fazem essa... A segunda é o seguinte, até hoje eu nunca vi você aprovar nada que ele sugere, então eu estou tranquilo. Enquanto essas 2 condições perseguirem, fica com o cara que ele está contribuindo. E ele contribuía. Ele fazia o papel dele, ganhava o salário dele, está bem pago, legal. E aí eu aprendi uma outra coisa, que essa demorou muitos anos para aprender. Infelizmente, eu acho que eu só aprendi muito recentemente essa lição. Nunca levem para o lado pessoal essas discussões. Eu, durante até 2 anos atrás, vou ser mais sincero, toda vez que alguém discordava de mim, numa coisa que eu achava muito importante, eu até participava, porque eu sabia, no fundo, a diversidade é importante, eu participava, mas eu ficava ofendidíssimo. No fundo, eu estava ofendidíssimo. O dia que eu falei assim, gente, não é pessoal, eu simplesmente penso diferente. Você aceita que ele fale, porque na sua cabeça sabe que é diversidade, mas você fica ofendido, no fundo, ele sofria. E aí, hoje em dia, não, é diferente, tá bom. Além de eu aceitar a ideia dele, eu me ofendo menos. Ele não está indo contra mim porque ele pensa diferente de mim, ele está fazendo o papel dele. Eu não pregava isso tudo aqui, então por que eu me ofendia? Era contra aquilo que eu falava. Então, eu estou dando para vocês as lições, eu fui construindo ao longo do ano, eu sofri muito. Se eu soubesse tudo isso no dia que eu me formei, gente, eu estava muito mais feliz, muito mais longe do que eu estou. Outra lição, falei para vocês que o tempo é o mais escasso possível. Uma das melhores formas de usar o tempo e aprender o mais rápido possível é você usar mentor. Eu sempre tive na minha carreira gente que me ajudou. Eu elegia gente, e você eleger gente que vai falar bem de você só e vai te tratar passando a mão na sua cabeça, você não é o melhor mentor. E às vezes a gente procura esse cara que vai passar a mão na nossa cabeça. Procure alguém que gosta de gente, que gosta de ver gente se desenvolver, que fica. O cara que pega no seu pé é o cara que gosta de você. Eu nunca peguei no pé de alguém que eu não gosto. É uma perda de tempo enorme. Eu só pego no pé de quem eu gosto. E o bom mentor, ele te mostra ângulos diferentes, ele pode até te aconselhar um pouco, ele nunca te diz o que fazer. E ele nunca te cobra, apesar de não dizer o que fazer, ele nunca te cobra por você ter feito algo diferente daquilo que ele achava que você devia fazer. Porque, no fundo, a decisão é sua. Eu lembro um cara que foi o meu grande mentor na minha vida, ele foi meu chefe, bateu pra caramba em mim, até que a gente começou a trabalhar junto. E um dia, eu voltei da Inglaterra para trabalhar naquela minha primeira vez que eu fui trabalhar na Inglaterra, e logo que eu cheguei, ele me pediu para fazer uma viagem, para fazer uma coisa que não era do meu novo cargo. Eu falei para ele, não tenho tempo. Estou fazendo o meu novo cargo, não dá. Ele falou para mim, vai. Já arrumei com o seu chefe, você vai. Eu fui, e no meio do caminho eu descobri que tinha mudado muita gente da companhia numa mudança que tinha sido feita, eu já não tinha mais o mesmo network,
O que ele pediu para eu fazer era algo muito importante, que eu sabia fazer pela minha experiência passada, eu fiz bem feito, e de repente comecei a receber carta de gente muito importante da companhia, que eu tinha feito um troço que eles não sabiam como fazer. Aí eu falei, pô, preciso agradecer esse cara. Escrevi para ele e falei assim, ó, obrigado pela oportunidade que você me deu, eu agora entendo por que você me mandou para lá, obrigado por continuar cuidando de mim. E eu sei que esse cara fez muito por mim a vida inteira. Ele respondeu assim para mim, legal, fiquei sabendo, você fez um bom trabalho conforme esperado, com relação a cuidar de você, você cuide de você. Eu primeiro falei, porra, mas que babaca, né? Estou aqui agradecendo. Ele estava me dando outra lição. Ele falou, não conta, você tem que cuidar de você, cara. Né? Porque senão você fica dependente. É aquele cara que o chefe vai embora, ele fala, estou perdido, meu chefe que gostava de mim foi embora. Errado, é o mesmo cara que depois vai olhar e fala assim, puxa, eu fui tão fiel, fiz tudo e me ferrei. Chefe a gente não escolhe, porque você escolhe o chefe, depois de um mês ele é transferido. Né? Então cada um cuida de si. E tem que ter mentor a vida inteira. A vida inteira. Eu tenho um mentor hoje. Tenho 2 mentores ainda. Dentro da empresa. E tenho mentores fora da empresa. E uma vez, eu tive, essa primeira vez que eu mudei para a Inglaterra foi muito engraçado. Porque eu achei que eu falava inglês. Eu só descobri que eu não falava quando eu cheguei lá. Né? Vocês imaginem você, toda aquela ansiedade que eu falei, você é promovido, você quer mostrar que você mereceu a promoção. Cheguei lá e não entendi o meu chefe. Não entendia, gente. Vocês não têm ideia do que é isso. Eu desenvolvi uma característica até hoje, Patrícia aqui pega no meu pé. Eu sou capaz de conversar com qualquer pessoa em qualquer língua por meia hora. A pessoa tem certeza que ela é que está maluca, não eu. Eu tenho uma técnica perfeita. Eu falo com uma convicção, porque o cara tem certeza que eu estou entendendo e ele que não está me entendendo. Porque, cara, foi a forma de defesa nessa época. Eu não entendia o inglês. Não adiantava processar o seu LEP, que era a escola que eu tinha feito na época. No seu LEP, né? E peguei logo de cara, logo no começo, peguei um indiano, gente. Para quem já viu inglês falando indiano? Indiano falando inglês. Para fazer um trabalho super importante. Gente, apanhei, mas fiz. Porque eu era tecnicamente bastante competente na área financeira, eu fiz um bom trabalho, era um trabalho que envolvia outras empresas, e esse cara curtiu. Passados alguns anos, quando eu fui para o meu primeiro cargo, na época, diretoria, eu estava, por coincidência, em Buenos Aires, numa recepção da companhia, ele estava lá. E eu encontrei com esse cara, ele ainda era muito sênior na companhia, foi um dos caras mais brilhantes que eu conheci. E eu cheguei para esse cara e falei assim, Nihal, puxa vida, eu estou muito feliz, hoje fui comunicado que eu fui promovido, meu primeiro cargo de diretoria, queria te agradecer, né, não é oficial ainda. No dia seguinte, cheguei na minha sala, às 8 horas da manhã, tinha um e-mail dele. E o e-mail dele, basicamente, de 2 linhas, falava, Guilherme, obrigado por dividir comigo essa ideia, essa notícia. Você não tem ideia do quanto feliz eu fiquei. Você só vai ter ideia daqui a alguns anos. Quando você vê que você ajudou no desenvolvimento de alguém e que essa pessoa está conseguindo chegar onde ela queria chegar e você consegue ver a sua mão. Não tem melhor alegria no negócio do que isso. E é verdade. É verdade. Eu fiz muita coisa boa no meu negócio. Mas as melhores coisas para mim foi quando eu vi os outros prosperarem com um pouquinho da minha ajuda. O cara prospera por ele, mas tinha um pouquinho. A gente traz um retorno para a gente tão grande, enorme. E aquilo é muito importante. Então, ter um mentor é importante. E não copiar um mentor. E observar os outros líderes. Eu aprendi muito. Como eu não tinha tempo, eu olhava para os caras. E eu aprendia com as coisas boas que eles faziam e com as coisas ruins, que eu achava ruins, não necessariamente que eram ruins, que eu achava ruins. Eu falei, isso eu vou fazer igual, isso eu não vou fazer. E tem uma história, quando eu mudei para a Inglaterra, esquece a empresa que eu trabalhava para não falar o nome, a primeira coisa, naquela época, as empresas tinham head office, etc., e nem sabia quem era. Qualquer um ligava o office boy do head office, a gente achava que era o presidente da companhia e fazia tudo que o cara mandava. A gente não conhecia como é que era lá fora. E eu cheguei, e foi a minha primeira decepção, porque eu achava que os board members, na época, eram todos lords, tudo isso. E encontrei uns caras e falei, gente, o que é isso? Que horror! E aí eu tive um pensamento misto, que foi, má notícia. Nós estamos ferrados que esses caras não são nada tão brilhantes quanto eu imaginava. Boa notícia, gente, eu tenho chance de chegar lá. Né? A conclusão correta, ninguém é gênio.
Se você seguir o seu caminho, você chega lá. Não é que os caras eram ruins. Eles eram caras normais. A minha decepção foi encontrar que eles eram caras normais. Né? Mas olha a alegria, também posso chegar lá. Então tá, o jogo estava aberto. Eu já falei bastante da próxima lição, mas vale, é cuidar de verdade. Ninguém vai ter sucesso na carreira se não cuidar dos outros. Se você pensar só em você e não dedicar tempo... Quando eu estava na faculdade, eu assisti uma apresentação do Washington Oliveto. Eu adorava assistir as apresentações do Washington Oliveto. E uma das lições que eu aprendi numa das apresentações... Eu não o conheço pessoalmente, nunca tive esse prazer. Mas uma das coisas que ele falou foi o seguinte, ele recebia todo mundo. Todo mundo que queria falar com ele, falava com ele. Ele falou, alguns falam só uma vez, porque vem falar besteira. E eu recebo todo mundo. E, assim como ele contou naquele dia, eu aprendo muito com as pessoas que talvez eu tivesse deixado de receber se eu não tivesse aprendido isso. Agora, tempo é a coisa mais escassa. A dificuldade que eu tenho que ele não me ensinou, e eu nunca conversei com ele para saber isso, é deixar de receber alguns caras que só estão me sugando e só estão falando besteira. Né? Então, o preço que eu pago por isso é gastar um tempo enorme com gente que está tirando o meu tempo para preencher o meu caminho. Então, eu preciso ainda aprender como me livrar dos sanguessugas. Porque está cheio. Tem muito mais esses do que aqueles que aprendem. Então, o dia que algum de vocês descobrir em retorno à minha apresentação de hoje, vocês puderem me ligar e me dizer como é que se livra, eu agradeço. Já falei bastante dessa coisa de cuidar, de acalmar as pessoas, de tirar o máximo delas, de desenvolver mais o potencial delas do que as coisas ruins. Próxima, que talvez seja uma das mais difíceis. Achar o equilíbrio entre autoconfiança e arrogância. Se você não tiver autoconfiança, você está ferrado. Né? Vamos começar pelo mais simples. Já viram um jogador de futebol craque passar por uma fase de perda de autoconfiança? Não vai me dizer os palmeirenses aqui que o Palmeiras perdeu confiança. O Palmeiras não tem craques. Né? Não chegou nessa fase, nem perder a autoconfiança. Né? Mas se você perder a autoconfiança em qualquer profissão, você vai desempenhar mal. Vai desempenhar mal. Eu passei por fases na minha vida em que eu perdi a autoconfiança. Eu passei por fases na minha carreira que eu tinha medo de falar em público. Gente, eu sempre fui razoavelmente desinibido. Teve época na minha vida, foi uma época muito engraçada. Quando eu estava terminando meu doutorado, eu comecei a ter problema de falar em público. Só demorou 5 anos para passar esse problema. Mas o diagnóstico na época do meu orientador foi assim, você está fazendo doutorado, você fica tão exigente com você mesmo, você fica filtrando tanto para você não falar besteira, que você acaba se travando. E por coincidência eu terminei meu doutorado e mudei para a Inglaterra. Foi a coisa mais engraçada do mundo. Mudei para a Inglaterra e cargo de M&A, que eu não entendia nada, já falei para vocês, mas eu tinha que fazer cara de importante, né? E comecei a ir muito bem. Quanto melhor eu ia, mais nervoso eu ficava. Cada feedback que eu recebia positivo, porque aumentava a minha responsabilidade. E eu ficava com mais medo do que estava acontecendo. Até que culminou com 6 meses lá, fui fazer minha primeira avaliação. O cara era o CFO global da companhia, fazer minha primeira avaliação de desempenho. Então, eu tinha mudado o patamar mais sênior da companhia, abaixo do board. Fui fazer minha primeira avaliação, brasileirinho, uns 35 anos. Sentei lá, o cara falou, Guilherme, tudo que falavam de você para mim era verdade. Você tem tudo para ser um board member da companhia. O que era para eu fazer naquele dia? Sair, soltar fogos, ligar para minha mãe, contar para minha mãe. Eu chorei e falei, vou embora. Eu não quero isso, porque eu vou sofrer mais ainda. Eu estava perdendo a autoconfiança, era o medo do insucesso, medo do fracasso. Tanta confiança depositada que eu estava perdendo. E não pode, porque aí você deixa de agir. Não chegou a me atingir do ponto de vista de performance, mas ia atingir se eu não tivesse trabalhado em cima. E aí eu tive uma lição que não está escrito aqui, mas que, de certa forma, está marcada com o próximo. Eu virei para o cara e falei assim, legal, valeu, só que eu estou indo embora. O cara olhou para mim e falou assim, o quê? Não, eu estou sofrendo aqui. Não sei, eu estou sofrendo. Aí ele virou para mim e falou assim, legal, você está passando por o que todos nós já passamos. Eu falei, sabe qual é o seu problema, Guilherme? Você acha que você tem que saber tudo. Você não tem que saber tudo. Mas olha, até isso é normal, eu passei por isso também.
E eu tive um chefe que chegou para mim e falou o que eu vou falar para você hoje. Você não tem que saber tudo. E, by the way, se você falar para mim uma grande besteira de algum assunto, você não vai conseguir que eu ache que você é imbecil. Você já passou dessa etapa. Ninguém vai achar que você é imbecil. Então, tira esse peso de você ter que saber tudo, porque ninguém sabe. Se esse cara não tivesse me dado esse conselho nessa... Primeiro, se eu não tivesse me aberto para ele, porque até então eu achava que eu tinha que ser perfeito. Pô, a carreira que eu tive, olha, tenho que ser perfeito. Eu carregava essa cruz de ser perfeito. Isso foi explodir ali. Mas esse cara tirou de mim esse peso. Mesmo assim, ainda demorou alguns anos para eu ficar 100% recuperado. Né? Mas, tá bom, passou. Um dia passou. Então eu tinha que ter autoconfiança. Agora, tem cara... Eu encontrei na minha vida muito profissional, sênior, que no caminho de construir essa autoconfiança, para ele poder performar, ele se tornou arrogante. E a linha divisória entre essa autoconfiança, para você poder exercer a arrogância, é muito pequena. E eu garanto para vocês, a arrogância é o começo do declínio. Você deixa de aprender, você deixa de escutar, você deixa de fazer um monte de coisa. Tanto para as pessoas quanto para as empresas. E é uma das grandes razões que as empresas têm os ciclos que têm. Porque quanto melhor elas vão, mais arrogantes vão ficando, acham que pode tudo, e aí cai. Quando cai, dói para burro. Né?